Ok. O que nós temos que entender? Estudo da gramática. Primeiramente, toda língua tem a sua gramática. Há uma gramática interna, que a gente, inconscientemente, a gente já utiliza essa gramática interna, mas também é uma gramática do código. O que isso quer dizer? Quer dizer que a lógica é esta. A única maneira de eu extrair o meu pensamento e dar a ele materialidade é por meio de uma linguagem. E o único canal que eu tenho para escoar, quer dizer, o canal mais eficiente que eu tenho para escoar a minha linguagem é pelo código, pela língua. Então, a língua, ela é, além de ser este elemento de conexão entre o que eu penso e o que eu expresso, ela também é um elemento de identidade. Porque uma das maneiras de você mensurar se de fato existe um povo ou não é em função da língua. Porque para um povo se estabelecer como povo com autonomia, ele precisa de três coisas. Primeiro, de um território, depois de uma coletividade e, por fim, de uma língua. Então, quem tem esses três elementos se consolida como uma sociedade, ainda que em vários níveis. A primeira ideia é esta. Só que quando as pessoas estão em comunidade, em sociedade, elas começam a falar. E aí, para disciplinar essa forma de falar, é que entra a gramática. Então, a gramática é essa organização, tá, codificada da língua. Como disse a vocês, nós temos um esqueleto. Então, o nosso esqueleto é o que dá a sustentação ao nosso corpo. De igual modo, a língua ela tem uma gramática. A gramática é que dá essa sustentação à língua. Só que quando eu trabalho a gramática, eu trabalho em 4 grandes áreas. A primeira área, aquela área fonológica, para vocês, a gente tem a área fonológica, que é uma área que realmente alcança os elementos iniciais da escrita, que é o som e a letra. Depois temos a área morfológica, que é a área de formação do léxico, das palavras de uma língua. Temos a área sintática, a sintaxe trata da organização da língua. Então, a gente organiza a língua sintaticamente, porque a palavra tem uma função dentro de um texto. E temos a semântica, que trabalha com a significação da língua. Então, a fonologia, a morfologia, a sintaxe e a semântica formam o que nós chamamos de elementos, áreas, as grandes áreas da gramática. Dentro da sintaxe, nós temos a situação das palavras exercendo uma função. Então, quando eu falo, por exemplo, que aquela palavra é um sujeito, é uma função dentro da oração. Quando eu falo que ali existe um predicativo, um predicado, é uma função dentro da língua. Mas também a sintaxe trabalha com a ideia da harmonização, da concordância, da forma como a língua ela vai se articulando. Então, a gente vai trabalhar hoje esses conceitos da articulação da língua, a língua se articulando, se organizando para ter um todo harmônico. Essa é a ideia da concordância. Então, a primeira questão que a gente tem que entender. As palavras têm o que nós chamamos de elementos de flexão. O que é isso? A gente trabalha na palavra alguns radicais, tá? Ou algumas estruturas, que às vezes nem chega a ser um radical, uma estrutura, que vão fazendo a acomodação à palavra. Então, por exemplo, quando tem a palavra menino, menina, veja que eu tirei o O, coloquei o A, eu já tenho aí uma modificação. E essa flexão, ela vai acontecer. Se eu falo menino, meninos, já coloquei um S aí, tem outra flexão. Então, essa questão da língua ela é importante, porque, e aí vem os grandes problemas que as pessoas têm, porque não conseguem perceber essas nuances.
Então, quando eu trabalho, por exemplo, com nomes, tá? Substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome, tá? Esses nomes, eles se articulam. É por isso que nós temos a concordância nominal, porque eu vou trabalhar exatamente com esses elementos em concordância, tá? Então, se eu digo, por exemplo, a menina, tá? E quer referir a o menino, perceberam? Eu mudei o artigo, o a para o, e mudei a desinência de a para o. Se eu falo os meninos, as meninas, perceba, eu mudei o artigo, as, agora é plural, o artigo o, agora é plural, e tenho também as desinências, tanto de gênero quanto de número. Gênero é o feminino masculino, número é o singular plural. Então, substantivo masculino, adjetivo masculino. Substantivo no plural, por exemplo, as casas. Então, eu tenho casa, que é o substantivo, plural, então ele modificou o as, e se eu colocar belas, as belas casas, também modificou. Se eu colocar minha, as minhas belas casas, também modificou. Deixa eu ver quem está aqui, a Verônica aqui. Tá? Se eu colocar as minhas duas belas casas, veja, casa está modificando as minhas duas belas. Então, é isso que é concordância nominal. É quando as palavras estão se ajustando para estabelecer aquela concordância. Então, você vê, às vezes, até dói no seu ouvido. Alguém fala, os meninos, tá? Os homens, as pessoas. Então, você começa a perceber, cara, não está legal, não tá girando bem. Então, às vezes, essa discordância, ela, além de criar esse ruído, também gera um preconceito. As pessoas começam, às vezes, a reclamar, a corrigir, a se distanciar, nesse sentido aí. Mas também temos a concordância verbal, porque, diferentemente dos nomes, o verbo ele vai relacionar uma estrutura de oração ou de frase. Então, quando eu falo em verbo, é porque existe uma relação, dentro de uma oração, de uma frase, de funcionalidade. Aí eu digo o seguinte, olha, o sujeito, ele vai exigir que o verbo concorde com ele. Então, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Ou seja, sujeito plural, verbo plural. Sujeito singular, verbo singular. Perfeito? Vamos lá. Vamos começar pela concordância verbal, para vocês entenderem. O que é importante vocês entenderem? Que nós temos, na situação verbal, 3 pessoas no discurso. Então, são 3 pessoas no discurso. Então, eu tenho eu, a pessoa que fala, e o plural do eu é o nós. Então, sempre quem fala é a primeira pessoa, que é o eu ou o nós. Tenho a pessoa com quem se fala, que é a segunda pessoa, que é o tu, e o plural do tu é o vós. A gente pouco usa o vós em português no Brasil, mas ele é corrente, é legítimo. Então, eu falo sempre com o tu ou com o vós. E tenho a pessoa de quem eu falo, que é a referência. Eu falo dele, dela, e o plural seria deles, delas. Então, o eu fala para o tu sobre ele, ela, nesse sentido aí. Essas 3 pessoas são discurso. Por isso que eu tenho o verbo na primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Como essas pessoas têm o plural e o singular, o verbo acompanha essas pessoas. Primeira plural, primeira plural. Segunda singular, segunda singular. Por exemplo,
eu tenho aqui o eu. Então, esse eu é a primeira pessoa do singular. Eu é uma só pessoa falando. Então, o meu verbo para concordar com eu também tem que estar na primeira pessoa do singular. Então, eu tenho eu canto. Se fosse o tu, eu já mudava o verbo. Então, eu canto, tu cantas. Se fosse ele ou ela, eu já mudava o verbo também. Então, ele, ela canta. Se fosse o nós, ó, já mudei de novo. Ó. Então, essa terminação que está mudando aqui é o que nós chamamos de desinência. Então, eu estou mudando a desinência para fazer essa concordância com o pronome. Tá? Então, nós cantamos. Se fosse o vós, vós cantais. Se fosse eles, elas cantam. Mas é comum no Brasil você encontrar pessoas dizendo assim, ó, eu canto, tu canta. Tu canta o quê? Não, esse canta é ele ou ela. Então, para ser o tu, tem que usar o S. Tu cantas, ele canta. Tá? Aí também você consegue, às vezes você percebe, sem, você às vezes está andando e ouve, alguém fala, nós canta, nós pega, nós estuda, nós leva. Não pode. Por quê? Porque se eu usar esse nós aqui, toda vez que eu usar esse nós, o meu verbo tem que terminar em MOS. Essa desinência mos é a desinência de nós. Então, nós cantamos, nós levamos, nós sonhamos, nós pedimos, nós agimos. Se eu usei o nós, eu tenho que usar o nós. Então, esse é o princípio fundamental da reconcordância verbal. O verbo concorda com o seu sujeito em pessoa e número. Pessoa, primeira, segunda, terceira. Número, singular, plural. Até aqui tudo bem? Eu estou sendo claro com vocês? Cadê aquele joinha lá no chat lá? Cadê aquele ok? Somos 11. 2, 3, só 20, 4, 5, 6, somos 11. 6, cadê o restante? Já vê quem não escreveu. 7, 8, 9, faltam 2 aí. Vamos lá. Muito bem. Então, vejam aqui. Mas é claro que quando vocês forem lá olhar o verbo, ou a gramática, vocês vão perceber que existem algumas atenções. E, nesse caso, a língua portuguesa tem várias especificidades. Uma delas é com o verbo haver. É com o verbo haver. Porque esse verbo, ele pode ter 3 situações, ele pode se referir a 3 situações. Primeira situação é a situação do verbo existir, ele ser igual a existir. Segundo, a ideia de tempo decorrido. Nesse caso, ele equivale a fazer, faz. E terceiro, o verbo ter. Tá? Então, o verbo haver, ele tem essas 3 possibilidades. Ou ele é o verbo existir, ou ele é o verbo fazer, com a ideia de tempo, faz anos, ou ele é o verbo ter. Tá? Agora, o que a gente tem que observar? É que nessas 3 situações, ele só vai em uma vez para o plural, quando ele tiver a ideia do ter. Então, por exemplo, se esse a aqui aparece assim, ele está no singular. Então, o verbo haver, eu conjugo assim. Eu hei, tu has, ele há. Nós havemos, vós haveis, eles hão. Esse é o verbo haver conjugado no presente. Eu hei, tu has, ele há, tudo com H. Nós havemos, vós haveis, eles hão. Se eu pegar esse existir e colocar bem aqui, é possível. Por exemplo, há descontentes no governo e na oposição. Existem descontentes no governo e na oposição. Qual a diferença aí? É que se eu usar o existir, ele vai concordar com descontentes, que é plural.
Então, sujeito plural, verbo plural. Mas com o haver, não. Porque nesse caso, o haver, ele vai dizer que é um verbo impessoal, sem sujeito. Então, ele vai ficar sempre no singular. Então, há pessoas de bem, há mulheres bonitas, houve muitas pedradas, sempre singular, quando foi igual a existir. Quando é a ideia de tempo decorrido, que é fazer, então, havia 5 anos, fazia 5 anos, também ele fica no singular, porque ele vai se referir a um fenômeno natural de tempo, e nesse caso o verbo não tem sujeito. Por isso ele fica no singular. Já quando ele tiver a ideia de ter, é diferente. Porque o verbo ter, aqui, ó, haviam, tinham, 50 anos haviam passado, tinham passado. Então, nesse caso aqui, ele vai concordar com o sujeito 50 anos. Sujeito plural, verbo plural. Sujeito singular, verbo singular. Perfeito? Vamos lá. Vamos lá. Outra situação que é incomum vocês encontrarem são verbos que a gente chama de verbos impessoais, são verbos que não têm sujeito, geralmente ligado a fenômeno da natureza, ou a tempo, a clima, são nesse sentido aqui, a data, tá? Então, por exemplo, chove bastante no verão. Esse chove aqui é o verbo chover. Nesse caso aqui, como se refere a fenômeno, ele não tem sujeito, então ele só pode ficar no singular. Já o verbo ser aqui se refere à hora, a tempo aqui. Ele também não tem sujeito, mas o verbo ser é o único verbo que pode concordar ou com o sujeito ou com o predicativo. Então, tanto faz eu falar tudo é flores, quanto tudo são flores. Tudo é o sujeito. Se eu concordar com o sujeito, quer dizer, tudo é flores. Eu posso concordar com o substantivo, com o predicativo. Tudo são flores. O verbo ser tem essa característica. Já o fazer aqui embaixo, ó, dá ideia de tempo. Como se refere a tempo, a fenômeno, também ele é impessoal. Todo verbo impessoal fica no singular, à exceção do verbo ser, que pode ficar no singular ou ir para o plural. Tá? Outra situação interessante, tá, na questão da concordância verbal, é o chamado sujeito indeterminado. Porque o sujeito, em português, pode ser simples, composto, determinado, indeterminado, desinencial. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho que ficar atento. Como é que eu sei? Uma da forma de eu indeterminar o sujeito é usando esse pronome aqui, se. Esse sezinho tem várias funções na língua. Uma delas é índice de indeterminação do sujeito, ou IIS. Quando é que esse se ele é um IIS? Primeiro, quando o verbo ele é um verbo que tem uma preposição. Olha o se aqui presente aqui, ó. Tá? Então, trata-se de. Veja que eu tenho assuntos no plural, mas o verbo fica no singular. Porque, nesse caso, ele é um sujeito indeterminado. Então, o verbo também fica no singular. Outra possibilidade é quando eu tenho um verbo chamado verbo intransitivo. O que é isso? É quando a ação do verbo não transita, não passa para um objeto. Porque eu tenho um objeto, o verbo transitivo, daí ele pode ser direto ou indireto, e o verbo intransitivo. Nesse caso aqui, se tiver um verbo intransitivo, mais a partícula se, esse sezinho aqui é IIS. Outro, verbo de ligação, foi. Se eu tiver a situação verbo de ligação mais a partícula se, também eu tenho o IIS. Perfeito? Então, vejam, de repente, que já é a próxima aula, de repente vocês têm que entender isso aqui. Claro que quando formos para a gramática,
Tem muitas outras regrinhas. Eu só peguei aquilo básico para afinar vocês aí. Então, por exemplo, vamos lá para a nossa... Para aqui, tá? Eu vou abrir aqui de novo. Vocês vão ter que fazer isso aqui, ó. Tá? Vou esticar mais aqui. Vou dar mais um zoom aqui para vocês. Ó, vão lá na página 29. Página 29. E tá aqui a matéria de hoje. Concordância nominal. Ó, vocês vão ler isso aqui. Tudo isso aqui é regrinha. Vocês vão ler isso aqui, tá? E vão continuar. 29, 30, 31, 32, 33, 34 e vai lá. O que aconteceu? Aqui tem um exercício, na 31. Então, eu quero que vou... Dever de... Ah, nesse aqui não, desculpa, nesse aqui não. Vou avançar. Ó, a concordância verbal a gente viu hoje aqui, ó. É a 10.2. Vou colocar bem aqui, tá? Cheguei na 30 e... Aqui, ó. 35. Então, qual é a sua tarefa dessa semana? É fazer este exercício aí. Eu quero que você baixe esse exercício, escreva no seu caderno aí, porque a próxima aula vai ser esta matéria aqui, tá? Então, o que você vai olhar? Você vai olhar que para cada situação de frase aqui, tem uma regrinha lá atrás, que você vai estudar que é essa regrinha. E aí você vai entender. Por exemplo, a número 1 aqui, ó. Tá? Eu tenho o verbo faltar aqui. Vai faltar aqui. Eu quero usar o faltar nesse espaço aqui. Eu vou usar no singular ou plural. Então, veja, não falta pessoas ou não faltam pessoas? Pessoas no plural. Regra básica, o sujeito, o verbo concorda com o seu sujeito. Tá? Página 29, da 29, Genise, até a 35. Tá? É o conteúdo. Só que para a semana que vem, você vai estudar as páginas... A semana que vem, as páginas 32, que é a concordância verbal, aula de hoje, e vai fazer os exercícios da página 35. Ó, então, vejam, eu já dei a número 1 para você aqui, ó. Faltar. Vai ficar, não faltam pessoas. Por quê? Sujeito plural, verbo plural. Sujeito singular, verbo singular. Observe, ó, a guerra e a fome. Eu tenho dois núcleos aqui, ó. Um núcleo é a guerra, outro é a fome. Então, sujeito composto. Se o sujeito é composto, ele tem dois núcleos. Se ele tem dois núcleos, ele vai levar o verbo para o plural. Então, a guerra e a fome dizimam as pessoas. E assim vocês farão esse exercício para a próxima aula. Por enquanto, tudo bem? Vou parar por aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida? Fui claro com vocês? Entenderam direitinho o que eu falei aqui? Cadê aquele ok no chat? Ou não? Eu vou interromper a gravação.